Olá! Você está bem? Você está feliz? Espero e desejo muito que sim. Bom, muitos alunos me procuram para perguntar sobre como se dá o processo de estudo individual, de maneira autônoma, em casa, sem recorrer a algum cursinho. Bom, muitas vezes, né, os vestibulandos ficam meio frustrados com o desempenho, com os resultados, muitas vezes cansados da rotina de aulas, da rotina de estudos de uma determinada instituição, submetidos a horários muitas vezes engessados, muitas vezes com os mesmos professores, já muitas vezes desgastados com toda aquela avalanche de horários, né, de conteúdos, de material didático, muitas vezes os mesmos. Muitas vezes os alunos trocam de cursinho, mudam de áreas, mudam algumas regras, alguns horários, alguns professores, mas em determinados momentos já se sentem exaustos com tudo isso, com os horários, né, de acordar, de ter aula, percebem que já não estão rendendo, já não estão agregando muito, né, já não progridem mais tanto em conteúdo, e isso se reflete muitas vezes em uma estagnação, né, no rendimento e também nas notas. Então, muitos alunos pensam em estudar sozinho. De 2 anos para cá, eu tenho percebido essa tendência, um aumento, né, nessa tendência. E então, quando eu propus falar sobre esse tema, uma ex-aluna muito querida, a Thaís, que mantém o Instagram Amor Que Não Se Mede, ela se dispôs a gravar para falar sobre a trajetória dela e como ela optou e passou a esse estudo autônomo, com esse estudo independente. Então, a partir de agora, vocês vão escutar o depoimento da Thaís. Nós dividimos o vídeo em 2 momentos, em 2 partes, e depois eu farei algumas considerações finais. Obrigado pela atenção de vocês e aproveitem essas dicas valiosas de quem passa por esse mesmo processo em direção ao sucesso. Um grande abraço. Olá pessoal, meu nome é Thaís, eu sou administradora do Amor Que Não Se Mede, eu tenho 19 anos e eu sou vestibulanda de medicina. Alguns aqui podem até me conhecer do cursinho ou do próprio Instagram. Eu resolvi gravar esse vídeo em parceria com o Guto, que é um grande amigo e já foi meu professor no Gabarito em Uberlândia, para falar desse período nas nossas vidas, que é a fase do vestibular, que é um momento tão difícil nas nossas vidas, é um momento de incertezas, ansiedades, dúvida até mesmo quanto ao curso, e é aquela tal coisa, estuda, estuda e a gente não sabe quando vai dar certo, a gente só tem a certeza do nosso objetivo. E nesse primeiro vídeo eu vou começar falando sobre a minha pessoa, qual a minha relação com os estudos e como que eu fui ao longo do meu ensino médio, como foi meu ensino médio, como foi os meus primeiros anos de cursinho, quando eu ainda fazia o presencial. Então, eu decidi que eu queria medicina aos 3 anos, eu me apaixonei pela medicina pequena, através do meu pediatra, e eu me encantei pela área e quando eu fui ficando mais velha eu amadureci a ideia e permaneci nessa ideia até hoje. No meu ensino médio, eu estudei os 3 anos em escola particular, no entanto, o ensino não foi legal. Não, infelizmente não foi nada legal. Eu sempre fui uma aluna muito dedicada. Minha mãe, inclusive, nunca teve que mandar eu estudar, fazer tarefa, qualquer coisa do tipo. Eu sempre fiz tudo sozinha. Minha mãe chegou a ter que falar pra mim parar de estudar, porque eu estudava demais. Então, eu nunca dei trabalho nesse aspecto. Então, eu acho que, pelo fato de eu ter sido sempre estudiosa, as pessoas sempre criaram uma expectativa muito alta. Então, vem aquela cobrança. Eu sou uma pessoa que me cobra muito e também tem a cobrança exterior, né? Vocês sabem como é isso. Então, no ensino médio, eu comecei o primeiro ano em 2013 e foi
um ano de novidades, né? Porque basicamente a gente teve a introdução à química e à física no 9º ano e a gente não conhecia muita coisa. Então foi quando começou pra valer de verdade. Então naquele ano seria meu primeiro ano de Enem. E a verdade é que a gente não sabia nada, vocês sabem, né? Porque primeiro ano a gente é muito criança, ainda não sabe direito as coisas. Pra falar a verdade, eu não conhecia nada a respeito da divisão das vagas, cota, nota, peso, essas coisas. Então, tipo assim, a gente não tem experiência. Meu primeiro ano eu sabia que eu ia fazer o Enem, e no final do ano eu decidi que faria o programa de avaliação seriada da UNB, o PAS, para adquirir experiência. Eu acho que é uma coisa bem importante. Hoje o Enem já não é aberto a treineiros, mas só que eu acho importante fazer outras provas para ir assimilando a questão do tempo, da pressão, de ter que fazer uma prova valendo uma nota, podendo concorrer a um curso, já para ir assimilando a ideia. Então, daí, no meu primeiro ano foi relativamente normal. Eu fiz o Enem no final do ano, como esperado, né? Meu Deus, eu não sabia nem metade do que estava naquela prova. Acho que a única coisa boa que eu fiz foi a redação, mesmo sem ter base na escola para redação. E o PAS eu fiz, eu não sabia que na UNB tem aquela história, não sei se vocês sabem, mas na UNB quem conhece sabe que lá uma errada anula uma certa. Basicamente você tem que saber jogar, né? Inclusive pode deixar algumas questões em branco, mas tem que saber quais e quantas deixar em branco, né? Então eu não sabia disso. Basicamente eu fui ótima na redação, eu tirei 9,5 na redação na primeira prova do PAS, agora o resto foi um desastre. No segundo ano, já começou aquele encaminhamento para outros vestibulares e tal. E a minha prima, na época, ela estudava na UFO, ela fazia enfermagem lá. E eu fui na faculdade, conheci, me apaixonei pela UFO, por tudo que ela me contava da área da saúde lá. E eu decidi que eu queria fazer UFO. E daí eu fui pesquisar mais a respeito da prova, fiz minha inscrição e comecei a fazer pela primeira vez a prova da UFO em 2014, quando eu estava no segundo ano. E como eu disse, meu ensino médio foi deficiente, apesar de eu ter estudado em escola particular, faltava professor. A gente não tinha professor fixo de química nem de física, então não sabia muita coisa. Professor de matemática era bem regular mesmo. A gente não sabia só o básico, né? Basicamente era regra de 3, juros, uma geometria bem básica, nada perto do que um vestibular cobra. Então, eu fui fazer UFO e eu falei, caramba, que prova é essa? Porque quem conhece a UFO sabe do que eu tô falando. Então, a gente pegou eu fiz a prova, acho que foi em abril na época, né? E nisso já deu pra dar uma situada e ver o nível que era a prova e o quanto eu precisaria me preparar. No final do ano eu fiz Enem de novo, mais um desastre. Terceiro ano, eu pela segunda vez fui fazer UFO e eu estabeleci a meta de que eu queria ir para a segunda fase, mas eu tinha a plena consciência de que medicina eu não conseguiria passar para a segunda fase no terceiro ano. Então eu coloquei odonto. Então eu fiz a primeira fase, eu corrigi a prova e eu fiquei 2 pontos abaixo do corte do ano anterior. Então eu fiquei muito triste e tal. Até sair o resultado oficial da primeira fase, eu sofri muito, mesmo que não era um curso que eu queria, mas só que eu queria muito para a segunda fase para sentir como que era fazer a segunda fase. Mas aconteceu uma surpresa. 2 questões foram anuladas e eu passei para a segunda fase. E o pessoal que conhece a UF sabe que normalmente eles divulgam o resultado da primeira fase uma semana antes da segunda fase. Então, tipo assim, você não tem tempo para se preparar. Você já vai, faz a prova e pronto. Daí, nessa semana eu só dei uma olhadinha em redação, mas mesmo assim não dava para aprender muita coisa. Eu não sabia fazer nada além de uma dissertação do modelo Enem. Então, eu fui com a cara e com a coragem mesmo. Daí, eu tive uma experiência muito, muito boa, apesar de ter tomado na cara muito dessa prova em algumas matérias. Tipo, a parte de física, a parte de matemática, tava muito difícil. A parte de humanas é muito conteudista. Filosofia e sociologia eu nem sabia o que era isso, basicamente. E na UF é cobrado a fundo. Ou você sabe, ou você não sabe, né? Então,
Aí eu fiquei muito feliz porque eu fui muito bem na redação, apesar de eu nunca ter feito outro gênero sem ser dissertação. Nesse ano lá na UF eu fiz um editorial, era sobre o tráfico de pessoas, eu tirei 73 de 80, foi uma das maiores notas, então eu fiquei muito, muito feliz. Acho que a redação sempre me favoreceu muito, apesar de não ter, assim, um curso, essas coisas, eu sempre tive facilidade para escrever e redação sempre me ajuda muito. Eu fiquei feliz também porque eu fui bem nas áreas de biológicas e tal, humanas mais ou menos, porque eu não sabia muita coisa. E física eu acertei metade da prova, né? Então tava muito bom, muito bom. Eu nunca esqueço, foi uma questão de eletrodinâmica das lâmpadas, aquela questão de potência, consumo e tal. Fiquei muito feliz porque eu não sabia física, né? E acertei 2 questões discursivas da UF inteira. Enfim, saiu as notas e aí saiu a primeira chamada e eu não passei. Daí eu passei em chamadas posteriores, mas eu não fui. Eu sofri muita pressão por parte de alguma parte da família, não aqui de casa, parentes mais distantes. Algumas pessoas que conhecem e tal, porque meu pai é dentista, eles falaram, vai fazer odonto, seu pai já tem um consultório, vai ficar mais fácil pra você e tal, mas meu sonho sempre foi medicina. E sempre que eu digo pros meus seguidores, quer o curso X, faça o curso X, custe o que custar. Porque é pior lá na frente você formar para uma coisa que você não quer e ser um profissional frustrado, né? Porque no cursinho eu já conheci muitas pessoas formadas que voltaram no cursinho depois de anos de formado, com carreira solidificada, mas que o sonho era medicina. Então faça o que você quer, seja o curso que for. Daí, né, fiz o Enem no final do 3º ano, eu tinha plena consciência de que eu não ia passar, que eu tinha consciência das minhas deficiências, e então eu já fui procurar um cursinho e eu me mudei para Goiânia e eu optei pelo Prepara Enem. Eu conheci a equipe de professores no final do 3º ano, eles fizeram uma parceria com a minha escola e deram algumas aulas complementares para o Enem. Eu gostei muito, muito da proposta deles e eu acabei indo para lá. Eu comecei o ano assim, achando que aquele ia ser meu primeiro e único ano de cursinho, eu tinha a certeza de que não passaria daquilo. Mas só que ao longo do tempo eu vi que as coisas seriam bem diferentes. Logo na primeira semana de aula eu fiquei muito desorientada porque eu estava acostumada com uma sala de 20 pessoas, pessoas que nem levavam nada a sério, não queria saber de estudar. E de repente eu tô numa sala de 100 pessoas, 90% totalmente concentrado, uma escola com disciplina, que tá ali só realmente quem quer estudar e quem não quer, adeus. Porque eu acho que as coisas têm que ser assim mesmo, porque quem tá ali pra estudar, não tá ali não é pra brincar não. Então eu fiquei muito surpresa mesmo, e aquilo me encantava, né, porque eu nunca gostei de bagunça nem nada, então aquilo era um sonho pra mim. Mas eu fiquei muito perdida, porque eu via gente muito boa mesmo, e que tava ali há mais de 3 anos e não tinha passado ainda. Então eu vi que era um caminho bem mais tortuoso do que eu imaginava. Eu não sabia, como eu disse, eu não sabia muita coisa de química e física, então eu ficava bem perdida nas aulas, eu não sabia como estudar. Nas aulas de orgânica eu queria morrer, a hora que o professor entrava eu queria simplesmente sumir, porque eu não sabia nada. Não, contar carbono, nossa, meu Deus, piorou reações orgânicas que eu não sei até hoje direito. Vocês me entendem, que aquilo não é normal. Enfim, daí eu posso dizer que eu tive muita sorte, porque foi um cursinho maravilhoso. O Gilberto me ajudou muito, que é um dos donos de lá, e ele faz planejamento, acompanhamento das notas do simulado, faz cronograma. Lá tinha uma estrutura muito boa de salas de estudo e tudo era bem disciplinado. Então, cada um tinha a sua cabine, tinha seguranças pra ver se você estava realmente estudando, se tinha alguém mexendo no celular, atrapalhando. Então, era uma coisa bem certinha. E ainda mais eu que tive que me mudar de casa e morar fora com parentes, o cursinho era ótimo, porque eu não atrapalhava ninguém em casa e ficava tranquilo estudando o dia todo. Minha rotina era, eu acordava cerca de 5h30 da manhã, chegava no cursinho às 6h15, porque era bem longe, e eu ficava lá até umas 9 horas da noite. Daí quando eu voltava pra casa era só o prazo de tomar banho, arrumar as coisas e dormir, pra ir no cursinho no outro dia. E essa foi minha rotina durante o ano de 2016. Porém, eu cometi alguns erros. Muitos erros. Como eu disse, eu tive deficiência em várias matérias e eu acabei
deixando essas matérias de lado. Eu priorizei apenas aquilo que estava dentro da minha zona de conforto. E isso acabou comigo. Porque eu simplesmente ignorava listas de física, de química, matemática, aquelas listas de matérias que eu não sabia, eu simplesmente ignorava. E as coisas não funcionam assim, porque na prova não cai, não é só o que a gente domina. A gente tem que dominar tudo. Essa que é a realidade. É triste, mas é a realidade. E então, eu fiquei muito centrada em teoria, resumo, não fiz muito exercício em 2016. E isso me atrapalhou muito. Em 2016, mais uma vez, pela terceira vez, eu fiz o vestibular da UFO. Pra mim, aquela prova foi surreal, muito difícil. E fora que eu tava muito nervosa. Nesse ponto aí, em 2016, no meu primeiro ano de cursinho, surgiu uma coisa assim que sempre esteve comigo desde o ensino médio: a ansiedade. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. Eu tinha uma professora no ensino médio que ela sempre falava: Thais, você sabe o conteúdo, mas a hora que chega na hora da prova, você simplesmente desespera e isso acaba com você. Eu ficava nervosa nas provas dela de biologia no ensino médio. Então, tipo assim, era uma coisa minha, sabe? Só que eu não achava que chegava a ser uma coisa tão séria. Daí, em 2016, no meio do ano, em julho, quando eu fui passar as férias em casa, eu comecei a passar muito mal do estômago. E aí eu fui num gastro, acabei fazendo endoscopia e descobri que eu tinha gastrite nervosa. Primeiro sintoma de tudo aquilo que eu já vinha sentindo no passado. Primeiro presente do cursinho. Infelizmente, um presente nada positivo. Daí eu acabei o ano de 2016, eu fui fazer o Enem e no primeiro dia de prova eu pirei. A primeira questão que eu li era uma questão de química orgânica. Não sabia fazer. E aí, parece que aquele momento que eu li a primeira questão e eu não sabia, parecia que eu não sabia mais nada. E aí, eu fui pro banheiro chorar. Sim, eu fiz isso. E aí, já desandou tudo. Emocional pesa muito, muito, muito mesmo. Talvez até mais do que o conteúdo. Daí, eu já vi que não ia dar certo. E então, eu já comecei a me planejar, né? Porque não adiantava ficar parada. Daí eu decidi que eu queria um curso especializado na UFO, né? Porque, como eu disse, meu foco é UFO. E aí, então, conversei com meus pais sobre a possibilidade de eu fazer cursinho em Uberlândia, porque lá é mais voltado pra isso e tal. Daí eu fiz entrevista em vários cursinhos lá e me identifiquei com o gabarito. Fiz minha matrícula, em janeiro eu me mudei pra Uberlândia. E aí eu comecei a estudar lá. Lá foi 4 meses, eu acho. Comecei no final de janeiro, foi até começo de junho, quando foi a UFO. Foram meses incríveis, de muito crescimento, tanto pessoal quanto nos estudos. Porque eu tive contato com outros professores, os plantões com os professores me ajudaram muito, porque a gente tinha um contato fora da sala de aula, a gente podia tirar as dúvidas. Lá eu conheci professores incríveis, que eu acho que é muito bom, apesar de que você goste de um professor, é bom você conhecer outros, porque por mais que seja a mesma matéria, você vê outros pontos de vista. E foi nesse ano que eu conheci o Guto, e tipo assim, é um profissional incrível. Quem já teve chance de ter aula com ele sabe do que eu tô falando. Ele é aquela pessoa, assim, que te coloca dentro da história. E eu nunca entendi muito bem a história, mas, assim, foi um ano de muito crescimento, que eu comecei a entender as coisas. Era aquela aula que você tava dentro do acontecimento. E eu ficava tão fascinada que eu anotava tudo. Tudo, tudo, tudo. Nas aulas, tanto no cursinho como na escola, eu sempre gostava de anotar. Daí eu nunca esqueço de um dia que o Guto me pediu o caderno pra ver onde que ele tinha parado a matéria, e eu entreguei minha folha pra ele, inclusive ela tá aqui. Olha, essa aqui é do dia 25 de janeiro de 2017. Eu mostrei pra ele e ele ficou muito surpreso de ver que eu anotava exatamente tudo que ele falava. Mas é um material de ouro isso aqui. E eu sempre tive esse hábito de anotar as coisas todas. No ensino médio, os professores não davam matéria, eles liam a apostila. Era um absurdo, era um absurdo. Um dia eu falei pra um professor, eu falei: caramba, eu tô saindo da minha casa pra você ler a apostila na minha cara? Ler a apostila, ler sozinha, né? Então no cursinho, graças a Deus, eu não tive esse problema.
tanto em Goiânia quanto em Uberlândia, muita matéria mesmo. Inclusive em Goiânia, eu fiz 2 fichários desse aqui, 2 fichários cheios de matéria, eu encadernei e recentemente eu doei, porque eu não tava usando mais, porque eu tenho muita matéria, então eu doei para uma pessoa e eu sei que ela vai fazer muito proveito disso, eu sei que vai ajudar muito ela, inclusive eu recomendo bastante. Tem coisa guardada? Doa, que eu garanto que tem gente que tá precisando e que vai fazer muito bom uso. Agora esse aqui é do gabarito, esse aqui foi do curso de 6 meses da UF, ainda tem muita coisa aqui, fora o material que eu produzi em casa. Então, o curso da UF me ajudou muito, mas só que eu tive alguns problemas em Uberlândia, também relacionados à questão emocional, à distância de casa, ter que depender de muita gente pra me levar pro cursinho, pra fazer as coisas pra mim, sabe? Não foi uma coisa que eu nunca gostei de depender das pessoas, por mais que eu sempre tive muita ajuda da minha família, eu agradeço muito a eles até hoje, tanto em Goiânia quanto em Uberlândia, nunca me faltou nada. Mas quem mora fora de casa sabe o quanto é difícil. Então, assim, o que eu falo pra quem mora em casa e tem a oportunidade de fazer cursinho, faculdade, morando na casa dos pais, valorizem isso. Porque quando a gente tá dentro da casa dos pais, a gente às vezes tá louco pra sair de casa, acha que é liberdade, entre aspas, né? Mas a realidade não é tão boa assim, não. Não tem nada melhor do que a nossa casa. Experiência própria. Daí, chegou a prova da UFO e eu tava muito, muito ansiosa. O ano passado foi o ano que a UFO mudou de modelo no vestibular, que foi aquele que a primeira e a segunda fase ia ser em um final de semana e que todo mundo ia fazer tanto a primeira quanto a segunda fase, só que a segunda fase só seria corrigida caso você fosse aprovado na primeira fase. Daí eu fiquei muito empolgada porque a prova ia ser específica, né? Medicina só tecnicamente específica, né? Porque ia ter matemática e física, né? Mas eu não entendi, mas tudo bem. Aí o que aconteceu? Eu ralei muito estudando matemática e física. Eu fiquei expert. Eu resolvi aquelas provas da UF, tudo. Mas eu cometi mais um erro. Eu deixei humanas de lado. Eu só lia o que eu anotava no caderno. Eu não estudei por livro, não estudei por apostila, não fiz muito exercício. Resultado, eu não passei na primeira fase por causa de humanas. Especialmente História e Geografia. Foi o que me tirou da segunda fase. E eu fiquei muito chateada. Especialmente porque a minha prova da segunda fase foi impecável. Eu gabaritei quase toda a prova. Minha prova tava, tipo assim, idêntica às respostas indicadas pela banca da UFO. E ela simplesmente foi pro lixo. E eu tive a consciência de que o problema foi tanto a questão de eu ter deixado humanas de lado, quanto o fato do meu emocional, que é ansiedade. Gente, derruba. De verdade, eu, melhor que ninguém, posso dizer que ansiedade derruba muito, porque isso foi meu problema durante 1 ano e meio. E agora esse vídeo eu vou encerrar por aqui, minha trajetória até 1 ano e meio de cursinho, que foi o período que eu estive em colégios. E daí, nesse finalzinho, antes da prova da UF mesmo, eu conversava com as minhas amigas lá do gabarito e falava: olha, se der errado e se eu não passar na UF agora, eu não vou voltar pro cursinho. Eu já tinha essa ideia em mente, só que eu não tinha a certeza. Eu tinha insegurança, inclusive eu acho que muitos de vocês aqui têm isso. Eu acho que muita gente quer largar o cursinho, mas tem medo de dar errado. Eu também tinha esse medo. E quando eu não passei, que eu voltei pra casa dos meus pais, eu comecei a amadurecer essa ideia. Eu comecei a pesquisar sobre cursinhos online, sobre como funcionava, comecei a seguir perfis de pessoas que estudavam sozinhas para me inspirar e ver como que eu poderia montar meu cronograma, essas coisas. E eu comecei a amadurecer a ideia. Quando eu voltei, que eu tava muito desesperada, eu pensei em voltar 1 semana depois de já começar o pré-ENEM. Mas daí meu pai falou assim: não, fica 1 mês em casa e em agosto você volta. Mas quando eu fui pesquisando sobre a questão de estudar em casa, eu vi o quanto aquilo poderia me fazer bem, eu comecei a treinar e a coisa começou a fluir muito bem, muito melhor do que no cursinho. E daí eu cheguei pro meu pai e falei: pai, eu vou ficar em casa. E ele ficou: caramba, meu Deus, Thaís, certeza que é isso que você quer?
Foi sem certeza. E eu sentei e mostrei pra ele os cursinhos que eu queria assinar, os livros que eu ia usar, o planejamento que eu tinha em mente. E por fim, ele gostou muito da ideia. A minha mãe de primeiro ficou muito assustada. Ela ficou, caramba, é isso que você quer? Certeza que é isso? Porque a gente ainda tem aquela mentalidade de que a gente pode ficar pra trás em relação às pessoas que estão no presencial. Mas olha, eu posso dizer que não. Em casa é muito melhor do que no cursinho. É claro, se você tiver preparação para isso, eu acho que é importante, depois que você sair do ensino médio, se você não teve uma base boa, fazer pelo menos um ano presencial para depois amadurecer a ideia de se virar sozinho. E eu vou tratar desse assunto do pós-cursinho presencial no próximo vídeo. E, inclusive, eu vou responder as perguntas de muita gente que já me mandou as dúvidas sobre materiais, plataformas online, disciplina, foco, simulado, revisão e várias outras perguntas que vão ser respondidas no próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo.